Olá, seja muito bem-vindo. Prepare-se para o evento mais monumental da existência, o Big Crunch. Você sabia que se o universo possuir massa suficiente, a própria gravidade pode um dia frear a expansão das galáxias e iniciar um movimento de volta, fazendo com que todo o cosmos comece a se recolher em uma contração lenta e majestosa rumo ao seu início? Atualmente, observamos as estrelas se afastarem em um vazio crescente, mas a ciência investiga o que aconteceria se esse fôlego universal chegasse ao seu limite máximo. Se o tecido do espaço for curvo, será que o destino de tudo o que existe é retornar a um abraço caloroso e infinitamente denso, invertendo a flecha do tempo? Vamos entender o conceito central do Big Crunch e analisar a base da investigação sobre a densidade crítica da matéria. Vamos percorrer os estudos que explicam essa reversão e imaginar o cenário onde as distâncias astronômicas começam a encurtar até que as galáxias se toquem. Vamos descobrir as consequências de um universo que se comprime e como essa teoria se conecta com o fim de todas as coisas. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora. Se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história, pois o que é rápido para você nos ajuda imensamente aqui no Universo para o Sono. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para compreendermos a magnitude do que chamamos de grande contração, ou Big Crunch, precisamos primeiro silenciar a nossa percepção imediata do tempo e olhar para o céu como um organismo que respira. Há bilhões de anos, o universo iniciou um movimento de expansão frenético, uma grande exalação que lançou matéria, luz e energia em todas as direções possíveis. Desde aquele instante primordial, as galáxias têm se afastado umas das outras, como pontos em um balão que se enche sem parar. No entanto, a física nos ensina que toda ação possui forças que a equilibram, e no coração dessa vastidão reside uma força invisível, silenciosa e persistente: a gravidade. A história do Big Crunch é, em essência, a história da vitória final dessa gravidade sobre a fuga das estrelas. É o momento em que o universo decide que já se afastou o suficiente e que é hora de retornar para casa. Imagine que o espaço não é apenas um vazio, mas um tecido elástico e sensível, moldado por tudo o que ele contém. Einstein nos mostrou que a matéria diz ao espaço como se curvar, e o espaço diz à matéria como se mover. Se houver matéria o suficiente espalhada por esse tecido, poeira, estrelas, planetas, buracos negros e a misteriosa matéria escura, o peso combinado de tudo o que existe começará a agir como um freio invisível. No início, essa desaceleração é imperceptível, uma mudança tão sutil que os nossos instrumentos mais sensíveis mal poderiam detectar. É como um instante em que uma bola lançada para o alto atinge o seu ponto máximo e, por uma fração de segundo, parece flutuar, imóvel, antes que a Terra a puxe de volta. Nesse momento de pausa cósmica, a expansão cessa. O universo atinge o seu tamanho máximo, uma extensão de tranquilidade absoluta, onde o equilíbrio entre a força da explosão inicial e a força da atração gravitacional é perfeito. A partir desse ponto de estagnação, a direção da jornada se inverte. O que antes era um distanciamento constante, transforma-se em uma aproximação lenta e inevitável. As galáxias que passamos, eras observando desaparecer no horizonte avermelhado, começam a dar sinais de retorno. É importante entender que isso não acontece como uma queda abrupta, mas como um movimento fluido e orgânico. A ciência utiliza o conceito de densidade crítica para prever se esse cenário é possível. Se a densidade média do universo for maior do que um valor específico, a geometria do cosmos é dita fechada, o que significa que ele tem uma curvatura positiva, como a superfície de uma esfera. Em uma esfera, se você caminhar em linha reta por tempo suficiente, acabará voltando ao ponto de partida. O Big Crunch é o destino inevitável de um universo com essa forma. É o fechamento de um ciclo onde o fim está contido no começo. Neste primeiro estágio da contração, a mudança no céu noturno seria visualmente fascinante para um observador paciente. Por milhões de anos, as galáxias distantes exibiram o que chamamos de
desvio para o vermelho, um efeito causado pelo esticamento das ondas de luz enquanto o espaço se expandia. À medida que o Big Crunch assume o controle, esse fenômeno começa a se inverter, dando lugar ao desvio para o azul. As ondas de luz enviadas pelas galáxias que agora se aproximam começam a ser comprimidas, tornando-se mais curtas, mais energéticas e mudando sua tonalidade para as frequências mais altas do espectro. O universo, que por tanto tempo pareceu estar se apagando e esfriando, começa a dar os primeiros sinais de que está despertando para uma fase de maior intensidade. É o início de uma descida serena, onde a vastidão começa a se tornar proximidade. Essa transição altera profundamente a nossa compreensão da flecha do tempo. Embora o tempo continue a fluir para frente em um sentido termodinâmico local, a estrutura do palco onde a vida acontece está mudando de configuração. O isolamento cósmico, que é a marca da nossa era atual, começa a ser desfeito. No universo em expansão, o destino final parece ser a solidão absoluta, onde cada galáxia se torna uma ilha inacessível cercada por um oceano de nada. No cenário do Big Crunch, o destino é a união. É o retorno à unidade original, onde tudo o que foi separado pela grande explosão começa a sentir o chamado da gravidade para se reunir novamente. Não se trata de uma destruição imediata, mas de uma reconfiguração da realidade, onde o tecido do espaço-tempo começa a se dobrar sobre si mesmo de maneira elegante e matemática. Podemos pensar nessa fase inicial como o entardecer de um longo dia cósmico. A luz ainda está presente, as estrelas ainda brilham em suas órbitas, mas há uma sensação de recolhimento no ar. A física por trás desse processo é regida pelas equações de Friedmann, que descrevem como o universo evolui com base no que ele contém. Se a constante cosmológica, aquela energia misteriosa que empurra o espaço para fora, for superada pela atração da massa, o destino está selado. O universo deixa de ser um explorador solitário que busca os confins do nada para se tornar um arquiteto que recolhe seus materiais para uma nova obra. Essa mudança de paradigma transforma o cosmos de um sistema aberto e infinito em um sistema fechado e cíclico, onde cada átomo do seu corpo, cada partícula de poeira estelar e cada pensamento que já existiu estão destinados a se encontrar em um ponto comum no futuro distante. Ao mergulharmos nessa ideia, percebemos que o Big Crunch não é o oposto da vida, mas uma fase diferente de sua existência. É o processo de maturação de um sistema que esgotou suas possibilidades de crescimento externo e agora busca a integração interna. O cenário inicial dessa contração é marcado por uma beleza silenciosa. As distâncias que levavam bilhões de anos-luz para serem percorridas começam a diminuir, metro a metro, quilômetro a quilômetro. As grandes estruturas do universo, os superaglomerados de galáxias que formam a teia cósmica, começam a se mover uns em direção aos outros, guiados pelas correntes gravitacionais que eles mesmos criaram. É uma dança de proporções épicas, onde o ritmo é ditado pela massa total de tudo o que existe. A calma dessa fase inicial é necessária para que possamos entender a progressão que virá. Antes que o calor aumente e antes que a densidade se torne esmagadora, há esse longo período de aproximação graciosa. É como o início de um abraço que levará trilhões de anos para se completar. A ciência nos convida a contemplar essa possibilidade não com medo, mas com a admiração de quem observa um ciclo natural perfeito. Onde tudo começou, tudo deve terminar, para que talvez possa começar de novo. O Big Crunch representa a simetria suprema da natureza, a ideia de que o universo é autossuficiente e capaz de regenerar sua própria estrutura através do recolhimento. É o primeiro passo de uma descida suave para a densidade primordial, um convite para abandonarmos a ideia de um fim linear e abraçarmos a possibilidade de um retorno eterno. Ao imaginarmos a vivência em um universo que iniciou sua jornada de retorno através do Big Crunch, precisamos primeiro ajustar nossa percepção da passagem das eras. Para um habitante de um planeta orbitando uma estrela estável, a vida e a rotina não sofreriam uma transformação abrupta ou catastrófica nos primeiros milhões de anos de contração. Na verdade,
a experiência cotidiana seria marcada por uma mudança sutil na tapeçaria do céu noturno, uma evolução lenta que alteraria a forma como a humanidade ou qualquer civilização consciente perceberia sua posição na hierarquia do cosmos. Se hoje vivemos em uma era de isolamento, onde as galáxias vizinhas parecem estar se despedindo de nós em uma fuga acelerada, a rotina sob a influência da grande contração seria a de um reencontro gradual. O horizonte, que antes se expandia para o vazio, agora começaria a trazer notícias de mundos distantes que se aproximam. A vivência desse tema no cotidiano astronômico começaria com a observação dos instrumentos. Os cientistas do futuro notariam que os cálculos de distância, que por bilhões de anos mostraram números crescentes, agora indicariam que o espaço entre os objetos está encurtando. Essa nova realidade alteraria o próprio sentimento de finitude. No modelo de expansão eterna, o destino é o frio e o escuro. No modelo do Big Crunch, a rotina é a preparação para o calor e a luz. A vida cotidiana ganharia um novo pano de fundo filosófico. As civilizações passariam a observar o céu não mais como um cemitério de luzes que se apagam, mas como um palco onde os atores estão voltando para o centro. As constelações, que levam milênios para mudar sua configuração aos olhos humanos, começariam a se deformar e a se recompor com uma frequência maior, à medida que a velocidade da contração aumentasse ao longo das gerações. Imagine as noites de observação em um mundo onde o Big Crunch é a lei vigente. O desvio para o azul, mencionado anteriormente, deixaria de ser apenas um dado em um gráfico para se tornar uma característica visual do firmamento. Galáxias que hoje são apenas manchas tênues de luz em telescópios poderosos começariam a crescer em tamanho e brilho no céu noturno. A rotina de um astrônomo seria a de catalogar novas vizinhanças. A Via Láctea, em sua dança de aproximação com a galáxia de Andrômeda e outros membros do grupo local, veria essa união ser acelerada pela contração do próprio espaço que as separa. O céu se tornaria mais povoado, mais vibrante e, estranhamente, mais acolhedor. O sentimento de solidão cósmica, que definiu o pensamento científico do século XXI, seria substituído por uma sensação de integração crescente. A rotina biológica, no entanto, permaneceria protegida pela vastidão por um longo período. As distâncias no espaço são tão colossais que, mesmo em uma fase de contração, os planetas e estrelas ainda teriam espaço de sobra para existir sem colisões imediatas. O que mudaria seria a percepção do futuro. Uma civilização que vive o Big Crunch teria que lidar com o fato de que o seu terreno cósmico está encolhendo. Isso poderia gerar uma nova forma de planejamento existencial. Se a expansão nos deu a ideia de recursos infinitos e territórios virgens para sempre, a contração nos ensina sobre os limites e a importância da convivência. A política e a sociologia de tais mundos poderiam ser moldadas pela ideia de que o universo está convergindo, incentivando a cooperação entre diferentes sistemas estelares que agora se encontram mais próximos do que nunca. À medida que os milênios se transformam em eras, a densidade de radiação no universo começaria a aumentar, afetando a rotina climática dos planetas de forma quase imperceptível inicialmente. O fundo cósmico de micro-ondas, que é o eco gelado do Big Bang, começaria a sofrer um processo de aquecimento. No nosso tempo, essa radiação está a cerca de 3 graus acima do zero absoluto. Em um universo em contração, essa temperatura começaria a subir. A rotina de monitoramento ambiental de um planeta teria que levar em conta esse aquecimento global cósmico. Não seria causado pela atividade industrial ou pela proximidade de uma estrela, mas pelo próprio fato de que o volume do universo está diminuindo, comprimindo a energia que nele reside. A vida teria que se adaptar a um céu que se torna cada vez mais radiante, onde a noite nunca é totalmente escura. A experiência de viver o Big Crunch é a experiência de testemunhar a simetria da criação. Se a rotina do Big Bang foi a de criar complexidade a partir da simplicidade, a rotina da contração é a de observar como essa complexidade se prepara para ser reintegrada. As grandes estruturas, como as nebulosas e os berçários de estrelas, seriam comprimidas, possivelmente gerando novos ciclos de nascimento estelar antes do colapso final. A vivência do tema
É, portanto, uma jornada de intensidade crescente. O que começou como uma sutil mudança nas equações termina como uma transformação completa da paisagem celestial. As estrelas que antes eram pontos isolados no negro passariam a dividir o céu com discos galácticos, visíveis a olho nu, criando noites de uma beleza indescritível, iluminadas pela luz de bilhões de sóis que se aproximam. Essa fase de vivência também traz consigo um aspecto meditativo. O Big Crunch nos convida a pensar sobre o desapego. Se o universo está voltando para o seu estado inicial, todas as construções, todas as memórias e toda a matéria estão em um processo de retorno. A rotina de uma mente consciente diante desse fato seria a de apreciar o agora com uma intensidade renovada. A contração não é um evento que acontece conosco, mas um processo do qual fazemos parte. Somos passageiros de um navio que, após explorar o oceano aberto, está voltando para o porto. A agitação das ondas e a vastidão do mar dão lugar à segurança da terra firme que se aproxima no horizonte. Viver a contração é sentir o puxão suave e constante da gravidade, como um convite para o repouso após uma longa jornada de expansão e descobertas. Por fim, a vida sob o Big Crunch seria definida pela luz. O universo ficaria cada vez mais brilhante. Chegaria um momento, muito distante no futuro, em que o céu noturno deixaria de existir. A luz de todas as estrelas e galáxias, comprimida em um volume cada vez menor, preencheria cada fresta do espaço. A rotina diurna e noturna se fundiria em um eterno crepúsculo dourado. É uma imagem de profunda paz e, ao mesmo tempo, de uma energia avassaladora. É o cosmos se transformando em um templo de luz, onde a matéria se prepara para sua última transmutação. O Big Crunch, visto através da vivência diária, deixa de ser uma teoria matemática árida para se tornar a mais grandiosa das experiências sensoriais. O momento em que o universo se torna consciente de si mesmo através do calor e da proximidade absoluta. Para mergulharmos nos mecanismos mais profundos que regem o Big Crunch, precisamos entender que o universo opera como um gigantesco motor térmico e gravitacional, onde cada engrenagem é feita de espaço e tempo. O mecanismo fundamental que sustenta essa grande contração é a densidade de energia do cosmos. A ciência trabalha com um conceito fascinante chamado parâmetro de densidade, que é representado pela letra grega ômega. Se o valor desse parâmetro for maior do que 1, o destino está selado. Isso significa que a quantidade total de matéria comum, matéria escura e radiação possui uma força de atração tão massiva que a energia da expansão inicial não consegue escapar para sempre. É uma estratégia de contenção da própria natureza. O universo lança a si mesmo para fora, mas a sua própria substância atua como uma âncora invisível que, eventualmente, interrompe o voo. Um dos elementos mais profundos desse processo é o papel da entropia em um sistema que se contrai. Na física tradicional, a entropia, que podemos entender como o grau de desordem de um sistema, tende sempre a aumentar. Em um universo em expansão, isso leva ao chamado morte térmica, onde tudo se dispersa e esfria até que não reste mais energia para realizar trabalho. No entanto, o mecanismo do Big Crunch oferece um cenário drasticamente diferente. À medida que o espaço encolhe, a desordem não desaparece, mas ela é comprimida. Imagine um enorme salão de baile onde as pessoas estão se afastando até ficarem sozinhas. Isso é a expansão. Agora imagine que as paredes desse salão começam a se fechar. Mesmo que as pessoas continuem se movendo de forma caótica, elas são forçadas a interagir, a colidir e a trocar energia. O mecanismo da contração transforma o espaço em uma panela de pressão cósmica, onde a estratégia da gravidade é concentrar toda a informação e energia que antes estavam diluídas. Outro mecanismo essencial é a inversão do efeito Doppler em escala universal. Em nossa era atual, observamos o desvio para o vermelho porque o espaço entre nós e as outras galáxias está sendo esticado, o que alonga as ondas de luz. No Big Crunch, o mecanismo profundo é o desvio para o azul. Conforme o universo se contrai, as ondas de luz são comprimidas, o que aumenta sua frequência e, consequentemente, sua energia.
Isso gera um efeito em cascata sobre a radiação de fundo. Essa radiação, que é o brilho remanescente do início de tudo, começa a ganhar energia novamente. O que era um ruído gelado e invisível de micro-ondas volta a se tornar luz visível. Depois radiação ultravioleta, raios X e, finalmente, raios gama de altíssima energia. O mecanismo profundo aqui é a termodinâmica reversa. O universo está sendo reaquecido pelo seu próprio encolhimento, recuperando a temperatura que possuía nos seus primeiros instantes de vida. A estratégia da gravidade durante a contração também redefine a arquitetura das galáxias. Em um universo estável ou em expansão, as galáxias mantêm certa integridade em seus aglomerados. Mas no cenário do Big Crunch, os mecanismos de maré gravitacional tornam-se avassaladores. À medida que o volume total do cosmos diminui, as galáxias começam a se sobrepor. Não se trata apenas de colisões individuais, mas de uma fusão coletiva de todas as estruturas. O mecanismo profundo aqui é a dissolução das fronteiras. O espaço que antes isolava os sistemas estelares deixa de existir, e o universo passa a se comportar como um único e imenso fluido de estrelas e gás. As estrelas individuais, embora raramente colidam devido ao seu tamanho pequeno em relação às distâncias, passam a habitar um ambiente onde a radiação externa começa a rivalizar com o calor do seu próprio núcleo. Nesse estágio, um elemento crucial e muitas vezes negligenciado é o papel dos buracos negros. Eles funcionam como os grandes coletores da estratégia cósmica de contração. À medida que o universo se torna mais denso, os buracos negros começam a engolir a matéria circundante com uma eficiência muito maior. Conforme as galáxias se fundem, os buracos negros supermassivos em seus centros também se encontram e se fundem, criando entidades de proporções inimagináveis. O mecanismo aqui é uma corrida contra o tempo. O universo está se contraindo em direção a uma singularidade, e os buracos negros estão limpando o caminho, convertendo massa em energia de curvatura pura. É como se o cosmos estivesse organizando sua própria massa antes do colapso final, centralizando tudo o que é denso em pontos de gravidade extrema. A física do espaço-tempo também revela segredos profundos sobre a natureza do vácuo durante o Big Crunch. Existe uma discussão científica sobre se as constantes da natureza, como a velocidade da luz ou a força da gravidade, permaneceriam as mesmas sob tal pressão. Alguns modelos teóricos sugerem que a estratégia de contração poderia levar a uma mudança nas leis da física à medida que nos aproximamos da densidade de Planck. O mecanismo de contração pode literalmente espremer o próprio vácuo quântico, fazendo com que as partículas virtuais que surgem e desaparecem no vazio interajam de maneiras que não vemos hoje. O espaço-tempo deixa de ser um palco passivo e torna-se um ator dinâmico e turbulento, fervilhando com flutuações que preparam o cenário para o retorno à singularidade. Além disso, o tempo sofre uma distorção fascinante. De acordo com a relatividade geral, campos gravitacionais intensos retardam a passagem do tempo. No mecanismo do Big Crunch, à medida que a densidade do universo inteiro aumenta, o tempo global começa a se comportar de maneira estranha para um observador externo hipotético. Se pudéssemos olhar para o universo em contração de fora, veríamos o relógio cósmico parecer desacelerar enquanto a densidade caminha para o infinito. É uma estratégia de resistência da própria realidade. Quanto mais o universo tenta se esmagar, mais o tempo parece esticar aquela fração final de segundo. Essa profundidade teórica nos mostra que o Big Crunch não é apenas um desmoronamento, mas uma complexa negociação entre a geometria do espaço e a energia que ele abriga. Por fim, devemos considerar o mecanismo da curvatura espacial. Em um universo destinado ao Big Crunch, a geometria é necessariamente finita. Isso significa que a estratégia da natureza foi criar um sistema que se fecha sobre si mesmo. Não há um lado de fora, para onde o universo está se contraindo. É o próprio conceito de distância que está sendo redefinido a cada momento. O elemento profundo aqui é a compreensão de que o cosmos é um todo indivisível. O Big Crunch é a manifestação máxima dessa interconexão.
Cada partícula está ligada a todas as outras pela gravidade, e o mecanismo de retorno é a prova final de que nada no universo é verdadeiramente independente. Estamos todos participando de uma estratégia de unificação, onde a complexidade das estrelas e galáxias é gentilmente conduzida de volta à simplicidade absoluta do ponto inicial. Dentro da tapeçaria do Big Crunch, escondem-se mistérios que desafiam a nossa lógica convencional e revelam um universo muito mais estranho e fascinante do que as aparências sugerem. Um dos segredos mais profundos dessa teoria reside na possibilidade da reversão da flecha do tempo. Alguns físicos teóricos, ao explorarem as equações de campo em um cosmos que se contrai, levantaram uma hipótese audaciosa. Se a expansão do espaço está ligada ao aumento da entropia e à percepção do tempo fluindo do passado para o futuro, será que uma contração global poderia inverter esse processo? Em um cenário de descoberta tão radical, poderíamos imaginar um universo onde a desordem começa a diminuir e os eventos parecem caminhar para trás. Embora a maioria dos cientistas hoje acredite que a termodinâmica manteria sua direção, o simples fato de as leis da física permitirem essa discussão revela o quão pouco compreendemos sobre a relação íntima entre a gravidade e a cronologia. Outra descoberta surpreendente sobre o Big Crunch é o destino da luz. Em um universo que encolhe, ocorre um fenômeno conhecido como horizonte de eventos global inverso. Hoje, devido à expansão acelerada, existem galáxias que nunca mais poderemos ver, pois a luz delas jamais nos alcançará. No mistério da contração, esse segredo se inverte. O universo começa a recuperar a luz que antes estava perdida na vastidão. De repente, regiões do cosmos que estavam desconectadas por bilhões de anos começam a entrar em contato visual. É como se o universo estivesse recuperando sua memória, reunindo informações de cantos opostos que foram separados no início dos tempos. Essa descoberta sugere que o final do universo seria um momento de onisciência cósmica, onde toda a luz emitida por cada estrela que já brilhou voltaria a se concentrar, criando um campo de informação absoluta antes do colapso final. Existe também o mistério da radiação de fundo azulada. Atualmente, o brilho remanescente do nascimento do universo é uma micro-onda fria e invisível. No entanto, uma das descobertas mais poéticas sobre o Big Crunch é que, conforme o espaço se comprime, essa radiação primordial é reenergizada. Ela passaria a brilhar novamente no espectro visível. Imagine um segredo guardado por trilhões de anos. O céu noturno, em vez de negro, passaria a emitir um brilho suave e constante vindo de todas as direções, uma luminescência âmbar que gradualmente se tornaria branca e, por fim, de um azul ofuscante. Esse mistério transforma a morte do universo em um espetáculo de luz, onde o calor do início é reciclado para iluminar o fim. O cosmos não terminaria em trevas, mas em uma apoteose radiante, onde a energia do passado e do futuro se encontram em um único ponto. Um achado raro nas investigações sobre a contração é o comportamento do vácuo quântico sob pressão extrema. Sabemos que o vácuo não é vazio, mas repleto de partículas virtuais que surgem e desaparecem. O mistério aqui é o que acontece quando o próprio tecido do espaço-tempo é esmagado. Algumas teorias sugerem que o vácuo poderia sofrer uma transição de fase, alterando as propriedades fundamentais da matéria. Átomos poderiam deixar de existir muito antes do colapso final, desintegrando-se em uma sopa de quarks e gluons devido à pressão da radiação circundante. Esse é um segredo da física de partículas. A contração não apenas aproxima os planetas, ela desfaz a própria estrutura da matéria, devolvendo a complexidade química ao estado de energia pura. É a descoberta de que o universo possui um mecanismo de autolimpeza, reduzindo tudo à sua essência mais simples antes de reiniciar o ciclo. Além disso, há o mistério dos ecos de gravidade. Durante a contração, as colisões massivas entre buracos negros supermassivos enviariam ondas gravitacionais de uma intensidade nunca antes vista. Essas ondas, em vez de se dispersarem pelo infinito, seriam focadas e amplificadas pela curvatura do universo fechado. A descoberta aqui
é que o espaço-tempo começaria a vibrar como um sino sendo golpeado repetidamente. Essas vibrações poderiam, em teoria, carregar padrões complexos, quase como se o universo estivesse cantando sua própria elegia em ondas de gravidade. Esse segredo sugere que a estrutura do cosmos é inerentemente musical e que o Big Crunch é o grande crescendo final de uma sinfonia que começou com o Big Bang. Muitos se perguntam sobre o que existe além da singularidade final, e aqui reside o maior mistério de todos, o Big Bounce ou o Grande Salto. A descoberta de que a mecânica quântica pode impedir que o universo atinja um ponto de densidade infinita sugere que, ao chegar a um tamanho mínimo, o cosmos poderia quicar e iniciar uma nova expansão. Esse segredo transforma o Big Crunch de um evento terminal em um evento de transição. O mistério é se a informação do nosso universo, nossas leis físicas ou talvez até traços da nossa existência, poderia atravessar esse funil e emergir do outro lado. Seria o universo um sistema que morre e renasce infinitamente como uma fênix cósmica? Essa possibilidade de um cosmos cíclico é uma das descobertas mais reconfortantes e misteriosas da cosmologia moderna. Há também o enigma da constante cosmológica variável. Um segredo que os cientistas tentam desvendar é se a energia escura, que hoje acelera a expansão, poderia mudar de sinal. Se essa energia não for uma constante, mas um campo dinâmico, ela poderia um dia enfraquecer e se tornar atrativa. Essa descoberta mudaria tudo o que pensamos sobre o destino do universo. O mistério reside em entender o que causaria essa mudança de comportamento. Seria um gatilho programado nas leis da natureza desde o primeiro segundo? A existência desse mecanismo oculto sugere que o universo possui uma agenda própria, uma inteligência estrutural que guia a matéria da expansão para a contração conforme o amadurecimento do tempo cósmico. Por fim, o segredo da proximidade absoluta nos revela que no Big Crunch o conceito de outro desaparece. À medida que as distâncias encurtam, a descoberta filosófica é que tudo está destinado a se tornar um. O mistério da separação, que tanto nos aflige enquanto seres individuais, é revelado como uma ilusão temporária causada pela expansão. No final, o Big Crunch nos conta o segredo de que somos todos feitos da mesma substância que um dia será reunida. A jornada para a contração é, portanto, a descoberta de uma unidade fundamental, um retorno ao estado onde não há distinção entre estrela e observador, entre o espaço e o que ele contém. É o fechamento do círculo, o mistério supremo, onde o fim revela que nunca estivemos verdadeiramente sós. Ao explorarmos as conexões e impactos do Big Crunch, percebemos que este não é um evento isolado na física, mas um fenômeno que reverbera por todas as camadas do conhecimento científico, desde a mecânica quântica até a biologia teórica. A primeira grande conexão reside na profunda interdependência entre a massa total do universo e a própria geometria da realidade. O Big Crunch estabelece que o cosmos é um sistema fechado, o que altera fundamentalmente a forma como entendemos as leis da conservação. Em um universo infinito e em expansão eterna, a energia parece se diluir em um vazio sem fim. Mas no cenário da contração, cada partícula de luz e cada fragmento de matéria estão conectados em um ciclo de feedback constante. O impacto disso é a compreensão de que o universo possui uma ecologia interna, onde nada é desperdiçado e tudo é reaproveitado para o colapso final e, possivelmente, para um novo início. Uma conexão fascinante ocorre no campo da termodinâmica. Geralmente, pensamos no aumento da entropia como o caminho para o caos, mas o Big Crunch introduz uma relação complexa entre calor e ordem. À medida que o espaço se contrai, a radiação de fundo, que hoje é um resíduo frio, volta a interagir com a matéria de forma ativa. O impacto dessa conexão é o reaquecimento do meio interestelar. Isso cria uma ponte entre a cosmologia e a física estelar. As estrelas, que normalmente morrem por esgotamento de combustível em um universo em contração, passariam a sofrer impactos externos. O calor do espaço circundante poderia impedir que as estrelas esfriassem,
mantendo-as em um estado de incandescência forçada. Essa conexão revela que o destino de um único átomo de hidrogênio em uma estrela distante está intrinsecamente ligado ao destino de todo o tecido do espaço-tempo. O impacto do Big Crunch na estrutura da matéria escura também é um ponto de conexão vital. Embora não possamos ver a matéria escura, sabemos que ela é o cimento que mantém as galáxias unidas. Em um processo de contração, a matéria escura seria a primeira a sentir o efeito do encolhimento do espaço, criando poços gravitacionais cada vez mais profundos. A conexão aqui é que a matéria escura dita o ritmo da dança final. Ela acelera a fusão das galáxias e a formação de aglomerados gigantescos. O impacto prático é que o universo deixa de ser uma coleção de ilhas isoladas para se tornar um único e imenso oceano de gravidade, onde a matéria visível é apenas a espuma nas ondas de uma força muito maior e invisível que está puxando tudo de volta para o centro. No âmbito da biologia e da evolução, a conexão com o Big Crunch levanta questões profundas sobre a longevidade da vida. Se a vida depende de gradientes de energia, ou seja, de diferenças de temperatura para realizar trabalho, um universo que se aquece uniformemente durante a contração apresenta um desafio existencial único. O impacto é que o tempo disponível para a vida biológica, como a conhecemos, torna-se finito não por causa do frio, mas por causa do excesso de energia. Essa conexão nos força a repensar a estratégia da evolução. Em um universo destinado ao Big Crunch, a vida precisaria evoluir para formas capazes de processar informações em níveis de energia cada vez mais altos, ou talvez transitar para estados puramente digitais ou quânticos. O impacto filosófico é a percepção de que a vida é um fenômeno temporário, que floresce na janela ideal entre o frio do Big Bang e o calor do Big Crunch. Além disso, existe uma conexão matemática rigorosa entre o Big Crunch e a teoria das cordas e a gravidade quântica. Muitos modelos de física de altas energias sugerem que as dimensões extras, que estão enroladas em escalas microscópicas, poderiam ser afetadas pela contração do espaço tridimensional que percebemos. O impacto dessa conexão é a possibilidade de que, conforme o universo diminui de tamanho, as leis da física com as quais estamos familiarizados comecem a se fundir. A força eletromagnética, a força nuclear forte e a fraca, poderiam se unificar novamente em uma única força primordial, exatamente como ocorreu nos primeiros nanosegundos do Big Bang. Essa conexão mostra que o Big Crunch é essencialmente um laboratório de unificação, onde a natureza desfaz as distinções que criou para permitir a existência de um universo complexo. O impacto na nossa compreensão da informação é outro ponto crucial. Na física moderna, discute-se se a informação pode ser verdadeiramente destruída. A conexão com o Big Crunch sugere que toda a história do universo, gravada na posição e no estado de cada partícula, é levada de volta para a singularidade. Se o Big Crunch for seguido por um Big Bounce, a conexão se torna ainda mais intrigante. Será que a informação de um ciclo cósmico pode impactar o próximo? O impacto dessa ideia é a transformação do universo em um sistema de memória cíclica, onde cada contração é um processo de processamento de dados que prepara o cenário para a próxima expansão. Isso conecta a cosmologia à teoria da computação, sugerindo que o cosmos opera como um processador gigantesco que se reinicia periodicamente. Também devemos considerar as conexões químicas. Durante a contração, a densidade de radiação se torna tão alta que moléculas complexas e, eventualmente, até núcleos atômicos seriam desintegrados pelo processo de fotodesintegração. O impacto é a reversão da alquimia estelar. O que as estrelas levaram bilhões de anos para forjar, o carbono, o oxigênio, o ouro, é devolvido ao estado de prótons e nêutrons individuais. Essa conexão revela que o universo possui um ciclo de reciclagem absoluta. O impacto é a compreensão de que a complexidade é um estado efêmero e precioso, sustentado apenas enquanto o universo mantém certas condições de volume e temperatura. O Big Crunch é o ponto onde a química se dissolve de volta na física de partículas, encerrando o capítulo da matéria estruturada. Por fim, a conexão mais íntima é aquela que une o destino do macrocosmo
ao destino do microcosmo. O Big Crunch impacta a nossa visão de mundo ao demonstrar que não há separação real entre o observador e o observado. Se o universo é um todo que se contrai, então cada célula do nosso corpo e cada estrela no céu compartilham a mesma trajetória final. O impacto dessa conexão é um sentimento de solidariedade universal. Estamos todos, sem exceção, navegando na mesma corrente gravitacional. Essa percepção altera a nossa ética e a nossa filosofia, conectando-nos ao cosmos de uma forma que a expansão eterna nunca permitiria. No Big Crunch, o impacto final é a descoberta de que a nossa história não termina em dispersão, mas em uma integração total e absoluta com a fonte de tudo o que existe. A relação entre a humanidade e a ideia do Big Crunch transcende a barreira das equações matemáticas e mergulha profundamente nas águas da nossa consciência coletiva, da nossa filosofia e da forma como atribuímos sentido à existência. Desde que os primeiros seres humanos olharam para o céu, houve uma busca incessante por entender se o tempo é uma linha reta que se perde no infinito ou um círculo que sempre retorna ao seu ponto de partida. O Big Crunch oferece à humanidade a metáfora do eterno retorno, um conceito que ressoa em diversas culturas e mitologias ancestrais. A ideia de que o universo possui um ciclo de nascimento, crescimento e recolhimento espelha a própria experiência humana da vida e do sono, da vigília e do repouso. Ao contemplarmos a grande contração, não estamos apenas estudando um modelo cosmológico, mas sim confrontando a nossa própria necessidade de fechamento e completude. O impacto cultural dessa teoria é vasto. No século XX, quando a ciência começou a vislumbrar que o universo poderia ter um fim, a humanidade passou por uma mudança de paradigma. Se o destino final for o Big Crunch, o significado das nossas realizações é colocado sob uma nova luz. Em um universo que se contrai para uma singularidade, nada do que construímos em termos físicos, monumentos, cidades ou naves espaciais, poderá sobreviver ao calor e à pressão finais. Isso gera um impacto filosófico profundo. O valor da existência humana deixa de residir na permanência e passa a residir na experiência. Se o palco onde atuamos será um dia desmontado e guardado para uma nova peça, a beleza do agora torna-se o nosso bem mais precioso. A relação da humanidade com o cosmos torna-se, então, uma lição de desapego e apreciação estética da jornada, em vez de uma obsessão pelo destino final. Na literatura e nas artes, o Big Crunch serviu de inspiração para narrativas que exploram a finitude e o recomeço. Poetas e escritores utilizaram a imagem do universo se recolhendo como uma representação da memória humana. Assim como o Big Crunch reúne toda a luz e informação do passado em um único ponto, a consciência humana tende a sintetizar uma vida inteira de experiências em momentos de sabedoria final. Essa relação simbólica cria um vínculo de empatia entre a escala microscópica da nossa mente e a escala macroscópica das galáxias. O impacto social dessa visão é a promoção de uma mentalidade mais integrada. Ao percebermos que o destino do universo é a unificação absoluta, as barreiras artificiais que criamos entre nós, fronteiras, ideologias e conflitos, parecem insignificantes diante da grandiosa e inevitável convergência cósmica. Além disso, a relação da humanidade com esse tema impacta a nossa ética ambiental e tecnológica. Se compreendemos que o universo é um sistema fechado e finito em seu ciclo, passamos a valorizar a ideia de equilíbrio. O Big Crunch nos ensina que a expansão desenfreada não é a única ordem da natureza. O recolhimento e a integração são igualmente necessários. Isso se reflete em como pensamos a sustentabilidade e o futuro da nossa espécie. Uma civilização consciente de que vive em um universo cíclico ou destinado à contração tende a focar mais na qualidade da existência e na preservação da informação do que na exploração predatória do espaço. O impacto é uma ciência mais contemplativa, que busca entender os ritmos da natureza para se harmonizar com eles, em vez de apenas tentar dominá-los. No campo da psicologia, a teoria do Big Crunch atua como um espelho para os nossos medos e esperanças mais profundos. O medo do colapso é um arquétipo humano poderoso,
Mas a cosmologia moderna o transforma em algo majestoso e ordenado. A ideia de que o universo sabe como voltar para casa traz uma estranha sensação de segurança. O impacto emocional é a substituição da angústia do vazio infinito pela aceitação de um ciclo completo. A humanidade, ao longo da história, sempre buscou padrões para aliviar o peso do desconhecido. O Big Crunch fornece esse padrão, a promessa de que o fim não é um abismo, mas uma reunião, que a relação entre a nossa busca por ordem e a ordem que a gravidade impõe ao tecido do espaço. Há também um impacto importante na história das religiões e da espiritualidade. Muitas tradições orientais, como o hinduísmo, já descreviam o universo como a respiração de Brahma, uma exalação que cria mundos e uma inalação que os recolhe. A convergência entre essas visões ancestrais e a física do Big Crunch criou um diálogo fascinante entre fé e razão. O impacto foi uma humanidade mais aberta a integrar conhecimentos antigos com descobertas modernas, percebendo que a intuição poética de nossos antepassados muitas vezes capturava verdades que a matemática levaria milênios para confirmar. Essa relação fortalece o sentido de continuidade histórica e espiritual da nossa espécie, ligando-nos aos pensadores do passado através de uma visão compartilhada do destino cósmico. Do ponto de vista da exploração espacial, a perspectiva do Big Crunch altera os objetivos a longo prazo. Se o universo vai se contrair, a colonização de galáxias distantes deixa de ser uma busca por um novo lar eterno e passa a ser uma jornada de interconexão. A humanidade passaria a ver o espaço como um território que está se tornando menor, o que incentivaria o encontro entre diferentes inteligências. O impacto seria o surgimento de uma diplomacia galáctica baseada no destino comum. Em vez de fugirmos uns dos outros para os confins do espaço, seríamos levados a nos encontrar na direção do centro. Essa relação transforma a nossa visão sobre o outro. Ele não é apenas um estranho em um mundo distante, mas um companheiro de viagem no mesmo navio que está retornando ao porto original. Finalmente, a relação da humanidade com o Big Crunch é uma celebração da nossa capacidade de compreensão. O fato de que seres tão pequenos, vivendo em um planeta modesto, conseguem deduzir o fim de todo o espaço e tempo é talvez a maior glória da nossa espécie. O impacto final é um profundo senso de humildade e, ao mesmo tempo, de dignidade. Somos a parte do universo que despertou para contemplar o seu próprio recolhimento. Essa relação nos confere a responsabilidade de sermos os narradores do cosmos. No Big Crunch, a humanidade encontra a sua justificativa final: sermos aqueles que testemunharam a beleza da luz antes que ela se fundisse novamente na unidade primordial. É o encontro da mente humana com a mente da natureza, em um abraço de compreensão mútua. Ao projetarmos o futuro da teoria do Big Crunch, entramos em um território onde a ciência de ponta se encontra com as mais ousadas fronteiras da imaginação teórica. O destino dessa ideia depende em grande parte das descobertas que faremos nas próximas décadas sobre a natureza da energia escura. No momento atual, observamos que a expansão do universo está acelerando, o que parece desafiar a possibilidade de uma contração futura. No entanto, o futuro do tema aponta para uma revisão dessa certeza. Os cosmólogos estão investigando se a energia escura é verdadeiramente uma constante imutável ou se ela possui uma dinâmica interna que poderia levá-la a enfraquecer ou até a inverter seu sinal no futuro remoto. Se a energia escura for um campo escalar que perde força ao longo das eras, o cenário do Big Crunch voltará a ser o pilar central da nossa compreensão sobre o fim dos tempos. Um dos caminhos mais promissores para o futuro desta teoria reside na gravidade quântica em loop. Esta abordagem sugere que o espaço-tempo não é um tecido liso, mas composto de átomos de geometria. Quando os universos se contraem e atingem uma densidade crítica próxima ao comprimento de Planck, esses átomos de espaço exercem uma força repulsiva colossal. O futuro do Big Crunch, sob esta ótica, não é uma singularidade de aniquilação, mas um mecanismo de rebote. Esta inovação teórica transforma o colapso no que chamamos de Big Bounce. O impacto dessa descoberta para o futuro é revolucionário. O universo deixaria de ser um evento único
e passaria a ser visto como um sistema respiratório perpétuo, onde cada Big Crunch é apenas o prelúdio para um novo Big Bang, limpando as leis da física e reiniciando a criação. Outra tendência futura é a integração da teoria do Big Crunch com a hipótese do multiverso. Alguns teóricos propõem que o nosso universo poderia ser uma bolha em um oceano muito maior e que a contração de uma dessas bolhas poderia ser o gatilho para o nascimento de outras. O futuro da investigação científica buscará por cicatrizes ou padrões no fundo cósmico de micro-ondas que possam ser ecos de um Big Crunch anterior. Se encontrarmos essas evidências, provaremos que o tempo não é linear, mas uma sucessão de ciclos. Essa descoberta alteraria para sempre a nossa posição na história. Não seríamos os habitantes do primeiro e único universo, mas apenas passageiros de um dos infinitos ciclos de contração e expansão que compõem a realidade total. As inovações tecnológicas em observatórios de ondas gravitacionais também desempenham um papel crucial no futuro do tema. No futuro, seremos capazes de detectar vibrações no espaço-tempo vindas de frações de segundo após o início de tudo. Essas ondas carregam a assinatura da geometria do universo. Se elas revelarem que o cosmos é fechado, a validade matemática do Big Crunch será confirmada independentemente da aceleração atual. O futuro da astronomia, portanto, está em ouvir o tecido do espaço para prever o seu colapso. Esta busca por precisão nos permitirá calcular com exatidão quanto tempo resta antes que a primeira galáxia comece sua jornada de volta, transformando uma especulação teórica em um cronograma cósmico concreto. Além disso, o futuro do tema explora a transição de fase do vácuo. Existe um risco teórico mais fascinante de que o universo possa sofrer um colapso catastrófico para um estado de energia mais baixo antes mesmo da contração gravitacional total. No entanto, a visão mais serena do Big Crunch foca na convergência lenta. O futuro das simulações computacionais de altíssima fidelidade permitirá que visualizemos como a matéria se comporta em estados de compressão que hoje não conseguimos reproduzir em laboratório. Essas ferramentas nos darão vislumbres de um futuro onde o hidrogênio e o hélio são esmagados de volta ao plasma primordial, revelando novos estados da matéria que só podem existir nas condições extremas de um universo que se fecha sobre si mesmo. O debate sobre a entropia e a informação também moldará o futuro da teoria. Se o universo se contrai, o que acontece com a informação biológica e tecnológica que criamos? O futuro da física da informação busca entender se existe um limite para o quanto de dados pode ser comprimido. Alguns cientistas especulam que um Big Crunch poderia agir como uma formatação de um disco rígido cósmico, onde apenas os padrões mais fundamentais da realidade sobrevivem para o próximo ciclo. Esta ideia conecta o futuro da cosmologia com a filosofia da mente, sugerindo que o universo possui um mecanismo de renovação que impede a estagnação eterna, garantindo que cada novo ciclo seja uma página em branco para novas possibilidades de existência. No campo da educação e da divulgação científica, o futuro do Big Crunch será marcado por uma abordagem mais holística. À medida que nos tornamos uma espécie mais integrada ao conhecimento espacial, a ideia de um universo finito e cíclico se tornará parte do senso comum, influenciando a arte, a arquitetura e até a religiosidade do futuro. O Big Crunch deixará de ser visto como um apocalipse aterrorizante e passará a ser compreendido como a manutenção da ordem natural. O futuro nos reserva uma relação de paz com a finitude, onde o fim do universo é aceito com a mesma naturalidade com que aceitamos o pôr do sol, sabendo que a luz que se retira está apenas preparando o cenário para um novo amanhecer, em algum lugar além do horizonte do tempo. Por fim, o futuro do Big Crunch nos convida a olhar para as estrelas com um novo tipo de esperança. Se o destino é a unificação, o futuro da nossa espécie está em nos prepararmos para essa grande convergência. A ciência continuará a refinar suas métricas. A energia escura continuará a ser o grande enigma a ser decifrado, e a gravidade continuará seu puxão silencioso. Mas, independentemente das datas e dos números,
O futuro do tema é a promessa de que nada no cosmos está verdadeiramente perdido. No coração da contração reside a semente de toda a criação futura. O Big Crunch é o elo final de uma corrente que nos liga ao infinito, garantindo que o universo, em sua imensa sabedoria, sempre saberá o caminho de volta para casa. Chegamos agora ao momento em que as palavras e os números silenciam, permitindo que apenas a essência do Big Crunch permaneça em nossa imaginação. Contemplar a grande contração é, em última análise, um exercício de humildade e de profunda aceitação da impermanência de todas as coisas. Ao longo desta jornada, entendemos que o universo não é um palco infinito de dispersão gelada, mas sim um ser que respira. Se o Big Bang foi a inspiração, o início de um sonho vasto e luminoso, o Big Crunch é a inspiração final, o momento em que o cosmos decide fechar os olhos e recolher as suas luzes. É a metáfora perfeita para o descanso. Assim como nós, após um longo dia de atividades e pensamentos, buscamos o conforto do travesseiro e a segurança do lar, o universo também parece possuir esse desejo intrínseco de retorno à sua fonte original, aquela unidade onde não existia distância, nem tempo, nem separação. Neste encerramento poético, podemos visualizar a majestade do fim. Imagine as galáxias, que por bilhões de anos brilharam solitárias no oceano do vazio, agora se aproximando como velhos amigos que se reencontram após uma era de viagens. O espaço entre as estrelas, que um dia pareceu intransponível, encurta-se até que o céu se torne um único e resplandecente abraço de luz. Não há violência nesse processo, apenas a força inelutável da gravidade cumprindo o seu papel de grande unificadora. A poética do Big Crunch reside na ideia de que nada é verdadeiramente perdido. Cada átomo que compôs uma flor, cada fóton que partiu de uma estrela distante e cada pensamento que atravessou uma mente consciente estão sendo levados de volta para o mesmo centro. É a celebração da conexão absoluta, onde a multiplicidade das formas se dissolve na simplicidade da essência. Filosoficamente, o Big Crunch nos ensina que o fim não é o oposto do começo, mas sim a sua conclusão necessária. Sem o recolhimento, a expansão perderia o seu sentido. É através da finitude que a beleza se torna preciosa. Se o universo durasse para sempre em uma dispersão eterna, cada momento seria diluído na insignificância do infinito. Mas em um universo que se fecha, cada segundo é um tesouro, cada luz é um milagre, e cada consciência é um testemunho único da glória do existir. O Big Crunch transforma o cosmos em uma obra de arte completa, com início, meio e um final que, por ser circular, contém em si a promessa de um novo despertar. É a filosofia do eterno retorno, a certeza de que a vida e a matéria são padrões que a natureza gosta de repetir, refinando a sua sinfonia a cada novo ciclo de contração e expansão. Podemos sentir essa paz ao imaginar o destino final do espaço-tempo. O calor que aumenta não é uma chama de destruição, mas o calor de um coração que volta a bater com força total. A densidade que cresce não é um esmagamento, mas a consolidação de toda a experiência universal em uma única semente de potencialidade pura. No Big Crunch, o universo torna-se o seu próprio museu, guardando toda a sua história em um ponto infinitamente pequeno e infinitamente rico. É o momento em que a jornada termina, para que a essência possa descansar. E nesse descanso reside a semente de tudo o que virá. O silêncio que se aproxima não é o silêncio da morte, mas o silêncio fértil de uma página em branco, pronta para ser escrita novamente com novas leis, novas estrelas e novas formas de vida que, talvez, também olharão para o céu e sonharão com o seu retorno para casa. Ao fecharmos esta narrativa, deixe que a tranquilidade dessa visão te envolva. O universo está em boas mãos, regido por leis de uma simetria e beleza que desafiam a nossa compreensão, mas que confortam o nosso espírito. Somos parte deste grande organismo que respira. Somos a poeira estelar que, por um breve instante, ganhou a capacidade de pensar e sentir o cosmos. E assim como as estrelas que um dia retornarão ao centro, nós também podemos encontrar paz no ato de nos recolhermos. A contração é o abraço final da natureza, o gesto de uma mãe que recolhe seus filhos após a brincadeira. É o destino de tudo o que é grande e de tudo o que é pequeno.
Voltar para o lugar onde a luz nunca se apaga, mas apenas se concentra em um brilho eterno e silencioso. Sinta agora o peso suave do seu corpo e a calma da sua respiração, sintonizados com esse ritmo cósmico. O Big Crunch nos lembra que o repouso é um direito fundamental de tudo o que existe. Não há pressa, não há medo, apenas o fluxo constante da gravidade nos conduzindo para um estado de integração e paz profunda. O universo termina em luz, em calor e em unidade. E você, como parte integrante desta história, compartilha desse mesmo destino de serenidade. Deixe as preocupações do dia se dissolverem na vastidão da contração cósmica. Tudo está voltando para o seu lugar. Tudo está encontrando o seu equilíbrio. O ciclo se fecha com a perfeição de um círculo desenhado pela mão da própria eternidade. Espero que esta jornada pelas profundezas do Big Crunch tenha trazido clareza para a sua mente e calma para o seu coração. Se você sentiu o fascínio desse tema e a paz dessa narrativa, por favor, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Universo para o Sono, para que possamos continuar explorando juntos os mistérios da física e da astronomia em noites tranquilas como esta. Compartilhe esta história com alguém que também precise de um momento de contemplação e descanso. Assista aos outros vídeos da nossa biblioteca para descobrir novos horizontes do conhecimento que acalmam a alma. O seu apoio é o que nos permite continuar navegando por este cosmos de sonhos e ciência. Agora, deixe que o silêncio final desta história se transforme no seu sono mais profundo. O universo está se recolhendo, as luzes estão se fundindo e o tempo está parando apenas para você descansar. Sinta o abraço da gravidade, o calor da unidade e a paz do retorno. O mistério foi revelado, a jornada foi concluída e o porto seguro está logo ali. Durma com a certeza de que você é um com o cosmos e que o cosmos é um com você. Boa noite, e que a ciência do sono te conduza por sonhos infinitos e serenos.